Pour filho beneficiar a bênção do pai. Tem que falar a mesma língua como o pai. Tem que enxergar como o pai. Se você enxerga diferentemente do pai, não vai conseguir beneficiar a bênção do pai. Eliseu beneficiou a bênção de Elias. Eliseu tem tudo, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, Santo Deus. Eu peço ao meu Senhor, fala conosco, Pai, e dá glória ao Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen. Tomamos assento em nome de Jesus. Tufandi na kombo na Yesu. Glória ao Senhor. Gloire ezonge pa ya E nós Nzambe. iniciamos um ensinamento no domingo passado, alguns minutinhos. Tobandaki enseignement na biso dimanche passé. E na quarta-feira nós falamos sobre a Páscoa. Mercredi tolobelaki sur Pâques. O que é Páscoa no Antigo Testamento? Nini o ezali Pâques na Ancien Testament. E na sexta-feira Pe vendredi falamos o que é Páscoa no Novo Testamento. tolobaki Pâques ezali nini na Nouveau Testament. E mostramos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Tomulakisaki ete Yesu Kristo nde Pâques na biso. Diga comigo, amém. Amen. Diga comigo, amém. Amen. Nós mostramos como é que Páscoa é uma festa cristã hoje. Tolakisaki lolenge nini Pâques ezali fête chrétienne lelo. Porque vem da Páscoa, mas alguns dizem que é uma festa judaica. Sim, concordo. Koloba ete Pâques bamisu bazoloba ete eza fête ya bajude. Eu concordo. Nazondima yango. Porque a Páscoa, Pote Pâques, quando Deus deu ordem a Moisés, tango Nzambe apesaki ordre pa ya Moïse, ele deu ordem para o povo israelita. apesaki ordre pa ya peuple israélite. A gente sabe de história, nós lemos isso no livro do Êxodo, capítulo 12. Totanga yango na livre ya Exode chapitre 12. Quando Deus diz a Moisés, Tango Nzambe alobi na Moïse, diz ao povo, loba na peuple, cada um pega um cordeiro moto na moto azwa mpate moko macho ya mobali de 1 ano. ya 1 an. E ele vai pegá-lo, Akozwa yango, vai tirar durante 14 dias, akozwa yango pendant 14 jours, vai separá-lo com os outros animais. akosepare animal wana na ba misusu. Por que 14 dias? Pona nini 14 É jours? quarentena, né? Eza Porque quarantaine. durante 14 dias, Pote 14 jours. dá para analisar esse cordeiro. Ezali ete mpona koanalyse ebwele Se oyo ele tem alguma enfermidade, soki azali na maladi songolo, tem um probleminha. soki aza na mwa problème. Uma coisa boa que Deus disse Eloko ya malamu oyo Nzambe é que alobi, pegar um cordeiro que não tem nem mancha, que sem mácula. alobi ete azwa nyama oyo azali na manche te, oyo aza pur, Um cordeiro macho que é puro. oyo aza penza pur. Que vocês vão pegar esse cordeiro, Ndo bokozwa mpate oyo, vão matá-lo bokoboma ye, e vocês vão pegar o sangue, bokozwa makila, vão colocar na zumbega das portas. bokotia yango na liboso ya baporte na E bino. por quê? Mpona nini? Nessa noite, Pote na buti oyo, o anjo da morte passará, ange ya liwa akoleka, o destruidor passará. destructeur akoleka. Além da Bíblia, Me kotanga na aí makomi, vai dizer o seguinte: Bible ezoloba, quando passarei, tango nakoleka, se eu vi o sangue, soki namoni makila, passarei por cima. nakoleka likolo. Aí que Deus diz que isso que é a Páscoa do Senhor. Yango wana bazoloba ete ezali Pâques ya nkolo. Essa que é a Páscoa do Senhor. Yango ete eza Pâques ya nkolo. O que é a palavra Páscoa? Liloba oyo Pâques eza Que nini? nós falamos que a palavra Páscoa Tokoloba ete parolo Pâques em hebraico significa pesar. na hébraïque balobi ezali kokanisa. Não, pesar em hebraico. Traduzindo é a Páscoa. Kotraduire yango eza Pâques. Que significa passagem. Oyo ezolakisa passage. Muitos fazem a Páscoa, Bato mingi bazofete Pâques, mas não sabem o que significa a palavra Páscoa. bayebi te nini oyo elakisi Pâques. A palavra Páscoa significa a passagem. Parole Pâques elakisi passage. Quando Deus passou naquela noite, Tango Nzambe alekaki na butu wana, quando o anjo do Senhor passou naquela noite, tango ange ya nkolo alekaki na butu para wana, matar toda a primogenitura po aboma bana nyonso ya liboso dentro do Egito. na Égypte. E aquela noite aí, Pe na butu wana, havia uma cerimônia que acontecia. cérémonie moko ezalaki O koleka. povo de Israel estava ali, todo mundo comendo carne. Po peuple ya Israel alobaki ete moto nyonso alia mosuni. Estava comendo carne. Babandaki kolia mosuni. Fazia churrasco naquela noite. Babandaki kosala churrasco na butu wana. A própria Bíblia diz o seguinte:
Bíblia yango moko elobi Deus disse: vocês vão tomar esse cordeiro, balobi ete bokozwa mpate oyo não será cozido, não. bokolamba ete Não pode ser cozido com água. akoki kolambama na mai te Tem que pôr no fogo botia ye likolo ya motalaka e queimá-lo. kotumba ye E queimá-lo. botumba ye E depois vocês vão comer esse. e na nsima na yango bokolia boye Todo mundo bato nyonso com sapato no pé. na basapato na makolo. Por que sapato no pé? Mpo na nini sapato na makolo? Vou ser rápido por cada hora. nakozala mwana lomango mpo na ntango. Para mim entrar na palavra na tema, estou voltando rápido só para fazer lembrar com os irmãos. Diz que todo mundo volta de sapato do pé. alobi na bango ete bino nyonso bokozala na basapato na makolo. E a Bíblia diz aqui no livro do Éfeso: Mpe Biblia elobi na biso na Efese e calçados os pés na pregação do Evangelho da Paz. kolata sapato na makolo na liloba mpo na evangile ya kimia. Se você for lendo no início, você vai entender, mas estou lendo só alguns trechos. soki otangi yango bande bandeli noko comprendre mais tozotanga kaka partir à Diz, toi. calçados kolata sapato os pés na makolo na preparação do Evangelho da Paz. mpo na préparation ya evangile ya kimia. Quando eu disse para ele colocar sapato, alobi na bango ete bolata sapato disse que estava preparando ele abandeki koprepare bango para ele propagar. mpo batambusa Para ele propagar mpo batambusa a boa nova da paz. liloba oyo ya kimia. Não é para o povo ser vingativo. ezala mpo na bapeuple bazala vengeante Pelo tanto sofrimento que ele passou no Egito, mpo na souffrance nyonso balekisaki na egypte. Deus queria ensiná-lo. nzambe alingaki enseigner bango Apesar desse sofrimento, atako pasi mas wana você foi chamado me bino bobengami para propagar a paz. mpo na koteya kimia. E a Bíblia diz o seguinte: bible elobi quando estava comendo isso, ntango bazalaki kolia yango ele tem que Deus disse para ele usar o cinto. nzambe ayebisi bango ete bokanga mikaba na loketo. Mas por que tem que usar o cinto? mpe mpo na nini kolata ceinture? Você lê no livro do Éfeso, soki otangi na efese você vai entender isso. okokomprendre makambo oyo. E na sexta-feira, mpe na vendredi nós mostramos que tolakisaki ete Jesus Cristo é a nossa Páscoa. yesu nde ye pake na biso. A gente tirou isso no livro do Mateus 26, tozwaki yango na livre ya Matthieu chapitre 26 verso 17 verset 17 até 50. Diz cada um lê em casa. kino na 50 esengamaki na moto koki kotanga ntina na suka. Mas aqui só nós lemos alguns trechos da palavra do Senhor. biso totangaki kaka mwa quelques versets. A Bíblia diz que no primeiro dia da festa, bible ezoloba ete le premier jour ya fête Jesus Cristo chamou seus discípulos. yesu abengi bayekoli na ye Disse que ia fazer a Páscoa. alobi ete nalingi nasala pake. E disse que vocês vão nascer lá em diante. alobi ete bino bokokende deja liboso Você vai encontrar ninguém. bokokutana na moto moko E esse ninguém está com. Quer dizer isso? Cristo francês. Não estou dizendo Cristo francês, não. O irmão falou Tiluba. Você vai encontrar ninguém. okokutana na moto moko Esse ninguém está com uma jarra, isso. moto oyo azali na krish moko. E quando você vai ver essa pessoa, ntango bokomona moto asimbi eloko diz a ele: loba na ye o mestre maître quer fazer Páscoa. alingi kosala pake. O mestre quer sentar na mesa mokonzi alingi afanda na mesa conosco. na biso. E esse homem aí mpe moto wana irá vos mostrar lugar. akolakisa bino esika. Só que esse homem já estava preparado. me moto azalaki deja prépare. Dentro da cadeia havia um lugar que tinha uma mesa preparada. ndako na ye deja bakiti ezalaki ya kobongama. E quando eles falaram isso, ntango ye bandaki koloba yango ele chamou os discípulos. abengi badisiple Disse: entra na minha casa. alobi na bango ete bokota na Quando ndako. entram em casa, irmão, ntango bakoti na já ndako havia uma mesa bamoni preparada. deja mesa esi ebongama. E a Páscoa do Senhor, mpe paki ya nkolo a Páscoa do Senhor, paki ya nkolo quando Deus diz ao povo de Israel, ntango nzambe alobi na peuple ya israele ele disse: vocês vão comer de pé, não é sentado, não. ntango ye alobi na bango ete bokolia yango ya kotelema kofanda te. Quando ninguém está sentado, oyebi ntango moto aza ya kofanda é uma posição
uma posição de desavantagem. ezali na position moto ko lobeza désavantageux. Quando é que está de pé, Tango moto azala ko telema, é uma posição de preparação. azala na position préparation. Porque Deus disse para ele comer de pé. Pona ni nzambo lobi na bango boli ya ko Porque telema. naquela noite C'est mesmo, na butu wana, o anjo quando ia passar, tango ange alingai kole. haveria morte. Liwa eli koya. Tem que estar com sapato. Il faut ça déjà na ba Porque sapatu na Deus yo. sabia que Onzamba ebaki depois daquele evento, na sima ya mopepe o wana. povo será expulso. Peuple bako benga nama. Que o faraó tomou uma decisão, Daniel farama ndeko sa décision. expulsou o povo naquela Ya noite ko mesmo. benga na peuple na butu wana. E Deus não quer que ninguém fique desprevenido. Nzamba alingaki te ke moto moko azala imprévu. E Deus quer que todo mundo ficasse preparado. Nzamba alingaki moto nyonso azala bien préparé. Veste melhor, Lata malamo. põe cinto, Tia sapatu pe ceinture. vai comer de pé. Lia ya kotelema. Se falar você sai, Po soki balobi kaka go. você vai sair. Yo bimi Tem que malamo. estar preparado. Oza Mas préparé. quando Cristo quer fazer a Páscoa, Mais tango Christ alingi kosala Pâques, ele entra sento em cima da mesa. akoti pe afandi na mesa. Senta com seus discípulos. Afandi na bayekoli. E ele pega o pão, Azwi lipa. quebrou. A rompre yango. Ele disse o seguinte: Alobi boye. esse aqui é meu corpo. Oyo nde nzoto na ngai. Foi dado por vós. Epesami mpo na bino. Toma e comei. Bolia pe bozwa pe Esse aqui é bolia. meu corpo. Oyo eza nzoto na Mas nga. quando Cristo falava isso, Mais tango Christ abandaki koloba makambo oyo, ele estava vivo. azalaki na bomoi. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Totanga makomi na Nzambe. E quando comia, livro de Mateus 26. Matthieu chapitre 26. E quando comia, Jesus tomou pão e abençoou e o partiu e deu a seu discípulo e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. O cordeiro ainda não morreu, Pate akufaki nano te. mas ele disse que tomai e comei. Me alobi ete bozwa pe bolia. Esse aqui é meu corpo. Oyo nde nzoto na ngai. Lá no início do ministério dele, Na ebandeli ya ministère na ye. dia ele se levantou. Mokolo moko atelemi alobi. Ele disse: Alobi boye. se alguém quer me seguir, Soki moto alingi kolanda ngai. tem que comer minha carne, Sengeli alia nzoto na ngai. tem que beber o meu Pe sangue. amela makila na ngai. Alguém olha para ele: Moto atali ye. esse aqui é um demônio. Alobi oyo aza démon. Como é que vamos comer a carne Ndenge dele? nini biso ko olia mosuni na ye. Vamos tomar o sangue dele. Tomela pe makila na ye. Entre aspas, minha imaginação. Entre parenthèses bandeko makambo ebaluki. A minha imaginação. Na imagination pasteur. Alguém disse o seguinte: Moto moko alobi boye. ele quer nos tornar zumbi, Alinga komisa biso ba zombie. ele quer nos tornar canibal, Alinga komisa biso ba ele quer carnival. nos tornar o quê? Alinga komisa biso ba nani. Nós nunca comemos corpo humano, Biso na tole mosuni ya moto te. nunca bebemos sangue Nani humano. tombela makila ya moto te. Mas como é que essa pessoa fala isso? Melo lenge ni moto ako yebisa Eles biso. começaram a fugir, por um começaram a Babandi fugir. kokima moko na mosusu. Eles sentiram isso, era uma coisa pesada. Basentire ete lilobo eza kilo. Eles enxergaram isso na visão humana, Po irmão. bamonaki yango na miso ya A bomoto. palavra de Deus, Maloba se nzambe. nós formos olhar na visão humana, Soki totalanga na miso ya bomoto. ninguém vai conseguir entender. Moto akokomprendre te. Essa Bíblia aqui é a palavra de Deus. Pote maloba oyo eza ya É como nzambe. qualquer livro. Eza livre nyonso te. É como qualquer Eza livro. lokola livre nyonso. Lendo isso humanamente falado, Kotanga yango humainement você parlant. vai ler qualquer livro. Eza lokola livre Como nyonso. ninguém lia antigamente. Lokola moto bandeki kotanga kala. Crocodilo aluosi. Un crocro aluosi. Kwaku. Kwaku. Você vai ler esse aqui Okotanga como yango. qualquer livro. Lokola livre Mas nyonso. essa palavra, Mais liloboyo. se você tem espírito, irmão, So continua você vai molimo. entender. Nem eu Não vou é qualquer compreender. livro, não, irmão. Makambo É um italiano. livro, Essa livro. mas é um livro falado. Essa É livro um eu livro lobaka. falado. Livro eu É a lobaka. palavra Essa malobaka. transformadora. É a palavra Essa que tem liloba. poder de Essa mudar, nguya ya de kuchanger, curar, ya de kuchanger, libertar. faire É uma libérer. palavra transformadora. Eza liloba oyo ememaka Portanto, transformation. quando está lendo o livro, irmão, Ntango tozotanga livre como a Bíblia, lokola bible não podemos ler como qualquer livro. tokoki kotanga yango lokola mikanda nyonso te. Glória seja dado ao nosso Senhor. Gloire epesama epai ya nkolo na biso. Glória seja dado ao nosso Senhor. Gloire epesama epai ya mokonzi na Pela biso. pesquisa que foi feita no mundo, Mpona recherche esalama na mokili. pela pesquisa que o mundo foi feito, Mpona recherche esalama na mokili. até hoje, Kino lelo o livro mais vendido, mokando etekama koleka. o livro mais vendido Mokando etekama koleka mikanda É único. nyonso. Eza bible. é a Bíblia. Eza bible. Se foi na livraria, Soki oke na se librairie. você pesquisar no Google, Soki oluki na Google. você vai entender On va comprendre. o livro mais vendido Livre
eza Bible. Os crentes usam. Ba chrétien basalela kango. Amém. Si. Os espíritas usam. Bato ya milimo mpe basalela Os kango. macumbeiros usam. Banganga mpe basalela Por kango. que eles usam isso? Oyebi mpo nani basalela? Porque eles sabem que dentro dessa palavra aqui Po bayebi ete na kati ya maloba oyo tem algumas palavras verdadeiras. eza na maloba ya solo. Portanto, vou te aconselhar, irmão. Yango wana ndeko na kokonseye yo. Não lê a Bíblia como qualquer livro, não. Kotanga Bible lokola livre nyonso te. Quando está lendo a Bíblia, Ntango ozo kotanga, tem que entender aqui. il faut comprendre que Este aqui oyo é uma palavra falada. eza malobo elobama. Aleluia. Aleluia. Amen. E Deus fará. Eza nzambe nde koloba. E Jesus disse que tomar e comer. Yesu alobi ete bozwa mpe bolia. Esse aqui é meu corpo, foi dado por vós. Oyo ezali nzoto na ngai oyo epesami mpo na bino. Quando foi dado? Você estava aí, sentado. Soki azalaki wana ya kofanda epesamaki mokolo nini. Pode tomar e comer pão. Na nsima ya kolia lipa Ele pegou cálice. azwi kopo nkeni Rendeu graça ao Senhor. a rendre grâce epai ya nkolo Ele diz: alobi tomai bomela e bebei bomela yango dele é todo. bomela yango nyonso. Por quê? Mpo na nini? Isto é meu sangue. Po oyo nde eza makila na ngai, Sangue do Novo Testamento. makila ya Nouveau Testament, Sangue de Nova Aliança. makila ya alliance ya Que sika é derramado. oyo esopani. Você que é estudioso. Você que é estudioso. Yo oyo ozali motangi, Quero te desafiar. nalingi na defie yo, Quero te desafiar. nalingi na defie yo. A escola nos ensinou. Makambo ya A nkolo, escola nos ensinou. a ekole etangisi biso. Quando você vai comunicar um verbo. Quando vai conjugar um verbo. Ntango ozo conjuguer verbe, O verbo pode ser conjugado. verbe efo ezala conjuguer, Pode ser conjugado ekoki kozala conjuguer no passado, na passé, no presente, na présent, no futuro. na futur. Mas aqui, Mais awa se lendo aqui, soki otangi parti oyo você vai entender. ocomprendre Foi ke conjugado no passado, no presente e no futuro. econjuga na tous les 3 temps. Esse aqui é meu sangue. Oyo nde makila na ngai Foi derramado por muitos esopanaki mpo na ebele para a remissão do pecado. mpo na kolimbisa ya masumu. Se fosse conjugar no futuro, Soki ezalaki conjuguer na futur, não seria conjugado assim, não. engaki ezala conjuguer boye te, Seria escrito assim. engaki ekomama boye te, E poderia dizer: alingaki aloba este aqui é meu sangue. oyo nde makila na ngai Será derramado. ekosopana. Porque ainda não estava morto. Po ye akufaki nano te. Se fosse conjugar no passado, Soki ekokaki kozala conjuguer na passé, ele poderia dizer: akokaki koloba esse aqui é meu sangue. oyo makila na ngai, Ok? Esse aqui é meu sangue. oyo nde makila na ngai, Que foi derramado. oyo esi esopanaki, Mas ele conjugou. me ye akonjuge yango, Esse aqui é meu sangue. oyo nde makila na ngai É derramado. esopani. Por isso, irmão, Yango wana ndeko, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ntango nazotala maloba na nzambe, quando medita a Bíblia, ntango nazomedite bible, alguns pegam a história da Bíblia. bamisusu bazozwa histoire ya bible Olha uma história linda. lokola histoire moko ya kitoko. Moisés Moïse abriu o mar vermelho. afongolaki mai le mer rouge No passado, na passé. algum pega a palavra de Deus, Bamisusu bazozwa maloba ya nzambe, lendo história no passado. bazotanga histoire na Mas kati na nós passé. entramos em espírito, Mais ntango tokoti na molimo, entendemos que tozocomprendre que a palavra de Deus maloba na nzambe nunca é conjugada no passado, etikala koconjugamé na passé é te, conjugada no presente. eza toujours conjugué na présent. Logo diz o seguinte: Cristo voltará. alobi ete kriste akozonga, Mas quando ele diz para nós orar, mais ntango ye alobi na biso você vai orar assim: bino é bokosambela a nós torreno. yaka epai na biso Bokonde na yo bokonzi na eia. yo eya. É coiate, mas eia. Não vai vir, mas vem. Que venha torreno em nós. Bokonzi na yo eya. Pastor, o que o senhor quer falar? Eloko nini moto alingi aloba? Das que nós servimos,
Zambo biso to salelaka. É o mestre do tempo e de circunstâncias. Azametre ya tempo ya circonstance. Se nós queremos viver a mão de Deus, So to bika loboko nzambe. nunca vamos falar da palavra de jogar ele no futuro. To ko koloba na maloba na ite to tia ngo na A palavra de futur. Deus Maloba nzambe. é para hoje. Eza pona lelo. Portanto, alguns pegam os milagres do Senhor. Pona ko vivre miracle nzambe. Alguns pegam o milagre. Ba msusu bazo perdre miracle. Joga no futuro, irmão. Kwa ka ngo na passé. Milagre Deus da minha vida. Miracle bomo inanga. Milagre Deus da minha vida. Miracle nzambe na bomo Não inanga. é coisa de amanhã. Eza ya lobi te. Não é coisa de ontem. Eza ya lobi É coisa kuna de te. hoje. Eza ya É lelo. de já. Ezali. Se eu pegar a palavra de Deus, Soki na zwi maloba oyo. meditando ele, Na méditer. confiar nesse Deus, tudo é possível. Nyonso Pra mim, ekomi agora possible e mpona hoje. ngai lelo mpe sikoyo. Diga comigo, glória ao Senhor. Gloire au Seigneur. E a Bíblia diz o seguinte: Le Bible elobi naquela noite mesmo, na butu wana kaka ele foi traído. ye atekamaki. Mas quem traiu Me nani atekaki ye estava no meio. azalaki na kati. E eu vou aconselhar ninguém. nakokonseye moto moko. Hoje temos amigos. Lelo toza na baninga. Eu também tenho uns amigos. Ngai mpe naza na baninga. Temos amigos. Naza na baninga ya basi. Temos irmãos. Toza na bandeko bafrère. Temos irmãs. Toza na bandeko ya basi. Temos irmãos em Cristo. Toza na bafrère en Christ. Às vezes, Ntango mosusu nós cometemos um grande erro. tosalaka grand erreur. Pastor, até o senhor, eu também cometo esse erro. Ata ngai mpe nasalelaka erreur oyo. Já cometi esse erro. Deja si nakometa yango Estou cometendo esse erro. mpe nakometaka yango souvent. Muitos cometemos esse erro. Ebele tosalaka erreur oyo. Irmão, para o diabo usar ninguém para nos derrubar, Po diable autilize moto akweyisa biso o diabo não usará a pessoa de longe, não. akozwa moto ya mosika te. Como nós estamos aqui agora no culto, lolengo tokutami awa na culte se entrar alguém estranho aqui, soki moto moko étrange akoti awa fazendo uma coisa errada, alobi likambo moko ya mabe todos vão se levantar. biso nyonso totelema Sai em nome de Jesus. bima na nkombo na yesu Vamos entender que é o demônio. tokoloba ite aza demo. Mas para o diabo te derrotar, Mais po diable akweyisa yo ele vai usar o mais próximo. akoutilize moto aza pene na yo. Se lendo a Bíblia, kotanga bakomi Judas sabia que era ele. yesu ayebaki ete eza ye. Não, Judas sabia que era juda ele. ayebaki eza ye nde Porque Jesus deu os sinais. po yesu apesaki deja signe E o sinal aconteceu. mpe signe yango E esalamaki Judas perguntou também: mpe yuda aye kotuna lisusu será que eu? est ce que eza ngai. Jesus disse: tu disse. yesu ayebisi eke olobi yango Vamos tentar raciocinar. tomeka kokanisa. Judas poderia se arrepender. est ce que juda akoki kobongwana Poderia se arrepender. akoki kobongwana Hã? Poderia se arrepender. akoki kobongwana si Poderia se arrepender. si Ao se arrependesse, como iria ser nossa salvação? soki ye abongolaki makanisi na ye lobiko na biso ngai ya ndeni Judas poderia se arrepender como ser humano. lokola moto akokaki mpe kobongwana Mas Deus me nzambe quer nos ensinar nzambe alingaki asenye sobre a nossa salvação. lobiko na biso Pois naquele momento, yango na ngonga wana Judas juda ficou de coração endurecido. azalaki motema ya kokangama De mesma coisa, irmão. na lolenge moko. Quando Deus diz a Moisés: Ntango nzambe alobi na moïse eu ouvi o sofrimento do meu povo, namoni mpasi ya peuple na ngai vai, kende você vai libertar. yo kokangola bango. Moisés foi até Faraó. moïse ake kino liboso ya pharaon Na primeira conversa, na lisolo na bango ya liboso ou ele podia tomar decisão: akoki mpe kozwa décision vou deixar eles ir. natika bango bakende na bango. Mas a Bíblia diz o seguinte: me bible elobi Deus disse: nzambe alobi eu mesmo ngai moko vou endurecer nakoyesa motema ne makasi o coração do Faraó. motema ya pharaon makasi. Diga, o propósito foi de Deus. donc proposition ezalaki ya nzambe Ele endureceu o coração do Faraó. ye akangi mpena motema ya pharaon Porque Deus queria ensinar o povo. mpo nzambe alingaki ateya peuple Irmão, tem como em nossas vidas. ezali na bamoma na bomoi na biso Algumas coisas acontecem, bamakambo moko eyaka só esalamaka que nós não discernimos isso. mpe makambo yango tozodiscerne yango malamu te. Tem coisas que acontecem, irmão. eza na makambo esalamaka O próprio Deus permite. ye moko nzambe nde apermettre yango. O próprio Deus permite. nzambe nde apermettre Para nós tirar uma lição. mpo biso tozwa leson. Vou fechar essa aspas aqui. nakangi entre parenthèse oyo. Imagina o que está acontecendo na sua vida hoje. kanisa makambo nini ezoleka na bomoi no lelo Que lição está tirando nisso? nani azotinda yango. Não, que lição está tirando nisso? leson nini ozozwa na kati na yango.
que está passando hoje no mundo. oyo ezosalama lelo na mokili Cristo disse que um dia voltará. yesu alobi ete nakozonga Diz que haverá morte, alobi ete liwa ekoya guerra, bagere haverá ekosalema muita doença. bamaladi ebele ekosalema ekoya Que está hoje no mundo. oyo eza lelo na mokili Que lição estamos tirando hoje? leson nini oyo ozotire lelo Eu não sou contra a ciência. naza contre science te Não sou contra a ciência. naza contre science te Mas a palavra de Deus me maloba na nzambe contradiz a ciência. ezocontredire science Porque o livro do provérbio diz: po te proverbe elobi os médicos desse mundo aqui, bamaître ya mokili oyo os médicos desse mundo, bamédecin ya mokili oyo são tudo enganador, baza bango nyonso bato ya lokuta são tudo mentiroso. baza bango nyonso bato ya lokuta Sabe por quê? oyebi mpo ya nini O médico po médecin não consegue salvar a si mesmo, não. akoka komibikisa ye moko pe te Eu não sou contra a ciência, irmão. naza contre science te Alguns países do mundo dizem: bapays mosusu ya mokili balobi a gente tem que fazer distanciamento social. bato il faut basala distanciation sociale Infelizmente, nosso país, como o Brasil, me mawa mingi pays lokola brésil não estão respeitando isso. bato ebele bazorespecte yango te Irmão, é triste você vendo familiar perdendo um ente querido. É triste. eza mpasi mingi komona bafamille mosusu ezobungisa bato baza mpenza ya lokumu na kati ya É a libota dor uma mãe enterrando o filho. eza mpasi mingi na motema mama azokunda mwana É a dor do pai enterrando o filho. eza mpasi na motema papa azokunda mwana na É ye uma dor você vendo o pai enterrando o filho ou o filho enterrando os pais. eza mpasi mingi na motema komona papa to mama mwana azokunda papa na ye E momento nós estamos atravessando, irmão. moment tozotraverse Não tem rico, não tem pobre, não. riche aza te pauvre mpe azali te Você foi no melhor hospital aqui do Brasil. soki oke na meilleur hôpital à brésil Sírio-Libanês, siro-libanaise Albert Einstein. aubetasta Tem gente morrendo do Covid. eza na bato bazokufa na covid Apesar do melhor hospital. atako eza nango bahôpital ya kitoko to ya Você está malamu vendo nesse momento? so otali na moment Há os ricos morrendo também do Covid. bariche bazokufa na covid O que disso nós estamos tirando nisso? leson nini ozotire na makambo oyo Irmão, é o momento de Deus voltar. eza na moment oyo yesu akozonga Não, é o momento de Deus voltar. eza moment oyo esengeli yo omizongisa kati na yo Dentro de si. kati na yo Fazer reflexão da tua vida. osala lisusu réflexion ya bomoi na yo Tirando uma lição. otire leson Deus permite alguma coisa nessas vidas por um objetivo. nzambe apermetaka makambo mingi na bomoi na biso mpo na objectif Eu creio que essa enfermidade tem um objetivo. ngai nazondima ete maladi oyo eza na objectif moko Tem um objetivo. objectif ezali Tem uma lição que devemos tirar, essa lição. lis- Há uma lição. eza na leson esengeli totire Mas há um remédio. Há um remédio mais eza na kisi que pode curar a Covid. oyo ekoki kosilisa maladi ya covid Em um segundo. na seconde moko Chama-se oração. eza kaka libondeli Se o povo soki peuple se humilhamos diante de Deus, bamikitisi liboso na nzambe clamamos misericórdia dele. babengi miséricorde ya nzambe Eu estou vendo o mundo nazomona mokili propagar todo mundo quarentena. bazokodécrete quarantaine Olha o nome difícil a falar, lockdown. Não sei como é que fala isso. tala lolenge bazolobela yango lockdown Propagar lockdown. Mas você não está vendo nenhum governo do mundo. mais yo ozomona te ata gouvernement moko te ya Fala mokili que não, todos os presidentes, vamos se unir, todos os presidentes. baloba ete baprésident nyonso tozosangana Vamos olhar como está nossas vidas diante de Deus. totala lolenge nini bomoi na biso eza liboso ya Vamos nzambe dizer os povos se humilhar diante desse Deus. Vamos mandar o povo se humilhar. totinda peuple na biso bamikitisa liboso ya nzambe Israel antigamente, irmão, israele na ntango ya kala quando as coisas apertavam, ntango makambo bandeki kokoma makasi primeira coisa, rei eloko ya propagava. liboso Rei propagava. roi bandeki koloba Jejum. jeune Vamos se humilhar. tomikitisa O povo poderia cometer pior pecado. peuple akokaki kosala lisumu ya makasi Mas quando ele se humilhava, mais peuple bandeki komikitisa quando se humilhava, ntango bamikitisi chamava o Senhor. babeleli nkolo Deus derramava sua graça. nzambe abandeki kosopa grâce na ye Irmão, o momento que estamos aqui, moment tozali ndeko Deus está buscando nzambe azoluka
Agus président qui va aussi levanter. azoluka ba président oyo bakoki kotelema Qui va demander aux pauvres de jouer. oyo bakotinda peuple abuka mabolongo Clamons miséricorde du Seigneur. bapelela miséricorde ya nzambe C'est capable de s'arrêter dans sa nation une seconde. nzambe aza capable ya kobikisa moko na seconde S'arrête ce monde en seconde. kobikisa yango na seconde moko Ceux qui non estamos aqui distraindo. mais biso nde toza distrait Batendo cabeça lá pra cá. tozobeta motu awa mpe mokote É como não, irmão. tolinga te Acho que aqui nós aprendemos uma lição nesse momento. nzambe aza na mposa ete tozwa leson na ngongo oyo Que Deus nos ajude, Pai. nzambe asunga biso Que Deus tenha misericórdia de nós. nzambe aza na miséricorde na biso Eu preciso criar meus filhos. ngai naza na mposa ya kobokola bana na ngai Você precisa criar teus filhos. yo mpoza na mposa ya kobokola oyo ya yo Você precisa ver teus filhos crescer. oza na mposa ya komona bango kokola Nós vamos fazer nossa parte. biso tosala part na Nós biso vamos nos joelhos. tobuki mabolongo Clamons misericórdia do Senhor. tobeleli miséricorde ya Para nkolo sarar essa nação, irmão. mpona kobikisa mboka oyo Diga comigo, glória ao Senhor. gloria ao senhor Diga comigo, glória ao Senhor. gloria ao senhor Vou voltar. tozongi Esse aqui é meu sangue. oyo nde makila na ngai Que foi derramado. oyo esopani Para a remissão do pecado de todos. mpona bolimbisi ya masumu ya bato nyonso Ele derramou seu sangue. asopi makila na ye Quem derramou sangue? asopi makila Estava na mesa comendo. azalaki na mesa azolia Mas naquele momento o sangue não estava derramado. me na ntango wana makila esopanaki nanu te Humanamente falando. humainement parlant Mas espiritualmente mais spirituellement já havia derramado há muito tempo. makila esi esopanaki deja Porque quando Deus diz: po te ntango nzambe alobi quem vai enviar? nakotinda nani A quem enviarei? nani nakotinda Envia-me. tinda ngai Ele já sabia. ayebaki deja Conforme estou indo ali, lolengo nga azokende vou derramar meu sangue nakende kosopa makila para salvar o mundo. mpona kobikisa mokili Irmão, que vale. Não é acto ainda. oyo eza important eza na acte te Que vale não é acto. eza acte te nde eza Mas que vali vale primeiro. me ya liboso É a decisão que a pessoa toma antes do acto. eza décision moto azwi liboso apose acte Por isso a Bíblia diz: yango na bible ezoloba se alguém olha uma mulher, soki moto atali kaka mwasi sem cometer pecado, sem fazer acto sexual com ela, asali acte te na ye mas já pensou em fazer, mais si akanisi deja kosala cometeu adultério. akomettre adultère Eu não fiz, nasali te mas já pensei. mais si nakanisi Só que vale que a intenção que já tinha, intention kaka oyo nazalaki eu já nango cometi adultério. ememi nga deya na lisumu Por isso ele diz que meu sangue foi derramado. yango alobaki ete makila na ngai esi Antes esopana dele nascer, ava ye akufa já antes dele nascer, ava ye abotama antes dele nascer, ava ye abotama ele já entregou sua vida apesaki deja bomoi na para ye me salvar, mpona kobikisa ngai para nos salvar. Para nos bixar Diga biso. comigo, glória ao Senhor. gloria ao senhor Diga comigo, glória ao Senhor. Glória ao E aí, Senhor. naquela noite, mpe na butu wana ele foi traído, irmão. oyo ye atekamaki Ele foi traído. oyo atekamaki E quando chegaram os soldados, ntango basoda baye irmão, nosso Deus é tremendo. bandeko nzambe na biso aza nzambe akobanga makasi Se tem coisa que eu amo na minha vida, soki eza na makambo ngai nalingaka na bomoi na ngai é falar da palavra do Senhor. koloba maloba na nzambe Sabe por quê? oyebi mpo na nini Porque chegou o tempo dele morrer naquele dia. po te ekomaki ntango oya kufa mokolo yango Porque antes disso, mpe liboso na yango dia vieram. mokolo moko oyo eyaki Estão procurando o quê? bozoluka nani Jesus. yesu Só olhando para eles. ko batalaki kaka ye Não, só Jesus olhando para eles. po yesu atali bango kaka Todo mundo caiu no chão. bango nyonso bakweyaki na se Irmão, ninguém tinha poder moto moko te azalaki na nguya de prender Jesus. ya kokanga yesu Por isso eu falo, yango nalobaka ninguém prendeu Jesus. moto te akangaki yesu Lendo a Bíblia, kotanga bible ninguém prendeu. moto akangaki Ele ete se entregou. ye nde amipesaki Tem que meditar muito da palavra de Deus. fo kotanga malamu makomi na nzambe Ele se entregou. ye amipesaki Ele se entregou, ele mesmo se entregou. ye moko nde amipesaki Se entregou amipesaki por causa de uma coisa: mpo kaka na likambo moko o amor bolingo que ele tem por mim, oyo ye aza nango mpo na que ele tem ngai por ti. oyo aza nango mpo na yo Ele se entregou. ye Porque amipesaki ele sabia: po ye ayebaki a minha missão mission na nga é este. eza nde Eu oyo tenho que salvar esengeli nabikisa aquele rapaz, irmão. mokili oyo Alguém que me conhecia 20 anos atrás, moto ayebaki nga na 20 ans passé 25 anos atrás, 25 ans passé se me vê hoje, vai dizer: soki amoni nga lelo akoloba Deus muda, é? nzambe achangeaka Se realmente Deus muda. wi nzambe achangeaka Por isso que ele se entregou.
yango wana ya mi pesaki Premier Olia. kwa kotalanga On a dit Kyoto. kotala esika nga naza On dit qu'il vivait. esika nga nazalaka Il faut la mise en voie. akekuna bendi ngai Yosh bidoro tu nomi. mpe lelo apesi nkombo mosusu Un novo nome. nkombo ya sika Chama de filho de Deus. babengi nga mwana na nzambe Graças seja dada ao Senhor. gloire ezala rendu epai na Ninguém ye podia tornar filho de Deus okoki kokoma mwana nzambe te se não fosse a morte de mesmo Deus. soki ezalaki liwa ya yesu te Principalmente hoje. yango wana ndeko lelo Estamos aqui somente para celebrar. toza awa kaka mpona kocelebre Para dizer Osana mpona koloba kaka ozana a Deus Todo-Poderoso. epai ya nzambe oyo atonda na nguya Apenas a salvação. atonda na Apenas a salvação. mpona lobiko na biso Vou tentar explicar uma coisa. nakomeka koexplike eloko moko Judas poderia pedir perdão, sim. juda akokaki mpe kosenga pardon Um dia Cristo estava com os discípulos. mokolo moko yesu na badisiple na ye Quando ele falou da sua morte, ntango ye alobelaka likambo ya liwa na ye Pedro disse: Eu sou valente. bamisu balobi ete ngai na moto Petro dit, "Je suis valente." pierre alobi ete ngai na moto E makasi eu ngai não vou permitir que isso aconteça. naopermettre kutu te baya Jesus olhou para o Pedro. yesu atali pierre Atrás de mim, Satanás. mosika na ngai satan Sabe por quê? oyebi mpona nini Eu sabia que o Pedro não poderia impedir isso acontecer. yesu ayebaki ete pierre akokaki kopekisa eloko wana esalama te É a nossa salvação. eza nde lobiko na biso nde esengelaki Somos ekokisama salvos tobikisami pelo sangue derramado na cruz. mpona makilo esopanaki na croix E fomos tornamos hoje filhos de Deus. lelo yango ekomisa biso lelo bana nzambe E Jesus dizia: yesu alobi Vou morrer. nakokufa Em terceiro dia, mais troisième jour vou ressuscitar. nakosekwa Agora lembra a Bíblia, irmão. kotanga makomi Para nós terminar nosso tema de hoje. po tosisa terme na biso ya lelo Comecei no início para você entender um pouco. po tocomprendre moke Vou falar hoje sobre a ressurreição. nazolobela sur la résurrection Marcos 16. Marcos 16. Marc chapitre 16 E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. No calendário nosso hoje, primeiro dia da semana é segunda-feira. na calendrier na biso lelo premier jour eza lundi Mas no calendário antigo, mais na calendrier ancien o primeiro dia da semana premier jour ya semaine é domingo. ezalaki dimanche Por isso tem uma certa igreja, yango wana eza na baeglise mosusu tem uma certa igreja no sábado não faz nada. baza samedi basalaka eloko te Que a Bíblia diz que tem que honrar o sábado, né? mpo bible ezoyoba kohonore saba Voltamos, isso é nosso caso não. wana eza ka na biso te toleki No calendário de hoje é segunda-feira, primeiro dia, mas era domingo. le premier jour lelo eza lundi mais kala ezalaka dimanche E a Bíblia diz que Maria Madalena, bible elobi mark ya madeleine Maria, mãe do Tiago, marie mama ya jacques e Salomé, mpe salome ele comprou os aromas basombi baaromate para ir ungir mpo o Senhor. bakende koindre E antigamente, quando ninguém morria, na ntango akala ntango moto akufi não era enterrado como nós hoje. babandaki kokunda lolenge biso lelo te O enterro era diferente. Irmão. ezalaki différent E eles não tinham costume ezalaki na coutume de embalsamar o corpo com os perfumes para não sair cheiro. Ungir o corpo. kopakola malasi na nzoto ya moto mpo na solo ebima Alguns te aromas, alguns perfumezinhos aí para kosomba baparfum ya makasi ficar cheiroso. kosopa na nzoto ya moto mpo ebima solo makasi te E 3 mulheres tomaram a decisão. mpe basi misato bazwi mokano Vamos comprar tokosomba os aromas. baaromate Vamos lá embalsamar o corpo do Senhor Jesus. E quando ele ia no meio do caminho, ntango ebandaki kokenda même chemin ele dizia umas às outras: babandaki kosolola moko mpe mosusu Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? nani akolongolela biso libanga na porte ya sépulcre Por quê? mpo na nini Sepulcro sépulcre é uma pedra, ezalaki na libanga caverna. lokola caverne moko Deixava como uma pedra. babandaki kokanga yango na A libanga pedra, você entrava nessa caverna. soki olongo libanga wana lokola Chegava porte até onde havia defunto. yo kokota kino na se esika batie moto E quando eles iam no caminho, ntango bazotambola na nzela eles não lembravam
mais da conversa que ele teve com eles. Bango bazalaki suko kanisa di solo bazalaka na ngona yete. Porque ele dizia a eles: Po bandai ko yebisa o bango. filho do homem Mwana na moto. será morto. Akokufa. No terceiro dia, Pe na troisième jour. ele ressuscitará. Kosekwa. E na cabeça da Maria, Mais na moto a Marie, na cabeça do Pedro, na moto a Pierre, na cabeça do Tiago, na moto a Jacques, na cabeça do João, na moto a Jean. ninguém lembrou mais disso. Moto a kanisa ki angoli suste. Por isso as mulheres dizem: Yango na basi balobi. vamos lá, Tokende. vamos comprar Roma. To somba Roma. Vamos fazer o corpo dele. Tokende ko sopa Nicolas E zoto. quando eles estavam aí no meio do caminho, Tango bazoke na nzela. eles começaram a dizer: Babandi koloba. aquela pedra pesada, Libanga wa deza munene. nós somos mulher. Biso nde basi. Quem vai nos ajudar a tirar Nani essa pedra? akosunga biso kolonga E libango. quando estava conversando entre eles, Tango bazosola entre bango. Deus lá no céu Zambe kuna likolo. olhou somente a intenção delas. Atali kaka intention na bango. Olhou a intenção delas. Atali kaka intention. Era uma intenção boa. Basaki na intention malamu. Era uma intenção boa. Intention malamu. Deus lá no céu Zambe kuna likolo. mandou o anjo. Atindi angelu. Mandou o anjo, irmão. Atindi angelu. Para Jesus ressuscitar. Para Jesus ressuscitar. Po Yesu ase quoi? Não precisava remover pedra. Ele Ezaki na ngona ressuscitou. posa kutia kolongola libanga te. Porque nosso Deus milagroso, irmão. Zambe na biso aza Dieu miraculeux. Ele faz milagre. Ele faz coisa desse sinal. Asala makambo mosusu kuta ata signe etikali te. Ele pode. Akoki. Ele tudo pode. Ye akoki na nyonso. Mas Deus olhou a intenção dessas mulheres. Nzambe atali intention ya basi oyo. Disse: on deixa pedra lá na porta do sepulcro. alobi ete tukotika libanga kaka na porte. Não, só que ela tem que ligar na porta. Se eu deixar essa pedra na porta, Essas não vão ter dificuldade de entrar. Elas vão ter dificuldade de entrar. bakozala na difficulté mpo bakota. E não vão conseguir testificar a ressurreição. bakokoka koidentifier résurrection te. Elas têm que identificar isso. bango esengeli nde bamona mpenza. Elas têm que entender que bango ifo bacomprendre que a minha palavra, quando eu falo, maloba nanga ntango nalobaka a minha palavra não falha, irmão. ekweyaka na Quando sete. Deus fala, ntango nzambe a alobi sua palavra liloba na ye é sim, é etikaka oui amém. pe amen. Às vezes nós, como ser humano, nakoka biso bato ouvimos a palavra de Deus, Toki maloba nzambe. esquecemos, Tobosali. olhamos isso, Totali poderíamos pensar, Tobeko essa kakanisa. palavra aqui Maloba oyo. não pode acontecer desse jeito, Eko- eko- é uma eko- coisa eko- impossível. A Bíblia diz o seguinte: Bíblia lobi na biso. nada é impossível a nosso Senhor, Rien n'est nada impossible é à impossível Dieu. a nosso Deus, irmão. Se Rien n'est Deus impossible. falou, Só a nzambe sua alobi liloba na palavra ye é sim, é ekokosamaka amém. oui pe amen. Glória ao Senhor. Gloire à Dieu. As mulheres esqueceram basi babosani e começou a se lembrar: babandi kokanisa pastor, quem vai tirar essa pedra para nós? nani akolongolela biso libanga oyo. Quem vai tirar para nós? nani akolongolela Porque biso a pedra é muito pesada. po libanga ezalaki E monene. além disso, A part yango havia segurança sécurité mpe ezalaki wana controlando o túmulo de Jesus. bato bandeki kocontrole tombe Porque o sacerdote sabia que ele vai ressuscitar. po te basacerdote bayebaki eke ya kosekwa Mas ele pensava assim: bango bakanisaki boye pode ser uma brincadeira dele. ekozala nango je moko boye ya ye. Eles vão virar roubar o corpo bandeko ne bakoki koya kozwa nzoto na e ye dizer que ele ressuscitou. bayiba ete balobi ete ye Vamos asekwa colocar guarda para controlar tozotya o túmulo. basécurité mpo bacontrole Mas naquela noite, irmão, me na butu wana quando chegou a hora, ntango a ekokaki terra tremeceu. mabele A ningani terra tremeceu. Ele ningani. O anjo desceu. Anjo bakiti. Aquela luz bateu no segurança. mopole ekoti na basécurité Todo mundo aí, ó, bango nyonso caô, ya kolala dormindo. balali. Deus sabe trabalhar melhor. yesu ayebi kosala malamu. Deus sabe trabalhar melhor. nzambe ayebi kosala Sabe malamu. por que deixou ele no sono? oyebi mponi etikali bango na pongi Para ele não perceber o que aconteceu. mpo bamona kutu te oyo ekoleka Para ele ficar confuso. mpo bazalaka confus Para ele continuar com a mentira. mpo bakanisaka eza lokuta Para ele continuar com a mentira. Bakonda lukuta na bango. pra eles continuar na mentira. Deus faz isso. nzambe asalaka boye Para ninguém ser testemunho desse milagre, irmão. mpo moto azala témoin miracle oyo Para ninguém te saber como é que aconteceu. bayeba kutu te sala Isso a mingi Bíblia diz. yango na bible elobi Como o filho se forma no ventre da mãe. lokola mwana asalamaka na libumu ya mama Como o ventre se sopra de um lado. lokola mopepe etambolaka Ninguém sabe isso. moto ayebi yango E te mesmo as coisas, irmão. As coisas que Deus faz. Makambo nzambe Ninguém asala. sabe entender isso, Moto irmão. acompanha O na milagre. Miracle. Que é milagre, irmão. É miracle. Ninguém entende como isso acontece. moto ayebi te lolenge Mesmo nini eu, esalamaka pastor. ata ngai Eu posso paster dizer. ekoloba Deus vai curar ninguém agora. Nzambe akobikisa Mas eu moto. não sei. Nayebi te. Como é que vai acontecer? Lolenge nini Porque o ekosalama. único que entende o milagre, o nome dele é Jeová. moto moko kaka akomprenaka miracle kombo na ye jehova O ser humano sabe como é que o milagre acontece. moto ayebi na ye te lolenge Mas nini yango nós
que ça là. temos a certeza que milagre acontece. Mais nous avons certes que miracle que ça là. Como é que o milagre acontece? Pourquoi tu n'as pasteur mais ça m'a nini? Eu não sei. Atanga ipe na yebite. Deus permite isso. Nzamba permette yango. Que ele dormisse. Balala. Para ninguém falar, eu vi quando ele sumiu. Pour motomoka lo bateke o ngala mona kitango ya telemaki. E as mulheres chegaram. Basi baye. Quando estava chegando, Tango bazo koma. o problema delas Problème na bango. era pedra. Ezaki libanga. Mas chegando no sepulcro, Mais ba comme na eles sépulcre. encontraram jovem Ba kuti jeune moko. sentado em cima da pedra. Avandi likola libanga. O túmulo já estava vazio. Et tombe ezalaki déjà vide. Ah, eles encontraram jovem sentado em Ba cima da kuti jeune pedra. moko avandi likola libanga. O jovem disse para elas: Mo jeune alobi na o bango. vosso problema era a pedra. Problème na mneza ezalaki libanga. Já foi removido. Et si elle va O longolaki. vosso problema era a pedra. Problème na mneza ezalaki Já libanga. não tem mais a pedra. Pierre ezali sous Agora terre. o vosso problema é o quê? Siko problème na Quem vai ezali. tirar a pedra? Nani akolongola Eu libanga? já fiz meu trabalho. Sina sali mosana Já ngai. tirei minha pedra. Sina longo E libanga. agora vocês entram. Siko bino Para bokota. você testificar Bino bokele ko. aquilo que ele dizia. Oye alobaki. Ele falou para você Alobaki na que bino. ele ia ressuscitar. Akosekwa. Vocês não acreditaram. Bino bondibaki Vocês te. vieram aqui Bino boya. para procurar Jesus. Bino koluka Para Yesu. procurar Jesus. Entra lá dentro. Okota Ele kula. não está mais lá. Ok, na Ele não azate. está mais lá. Azali suscité. Ele já ressuscitou. Deixa eu ser Ele já aqui. ressuscitou. Deixa eu ser Ele aqui. cumpriu a sua palavra. Que ele Cumpri- dizia: cumpri- o filho do homem Cumpri- será Cumpri- entregue, Cumpri- será morto Cumpri- e será ressuscitado. Cumpri- Irmão. Cumpri- O mundo bateu a palma quando Cristo foi na cruz. Sabe Cristo aqui O mundo bateu a palma. Ninguém diz: eu consegui, eu matei ele, eu acabei com ele, eu acabei com ele. Mas ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu. Depois daquele aí, havia outro livro que estava sendo aberto. Uma nova história estava sendo começado. Mas ninguém pode olhar para você. Ele vai dizer: eu consegui, eu acabei com ele. A sua vida acabou. Mas deixa eu dizer alguma coisa. Ninguém está esquecendo. Há outro livro que está sendo começado. Há uma nova história está sendo começado. E a Bíblia diz: se ninguém tem Cristo, é uma nova criatura. A história antiga acabou. Uma nova história começou. ya sikande bandi. Eu amo esse Deus. Nalingaka nzambe oyo. Eu amo esse Deus. Nalingaka nzambe oyo. Eu amo esse Deus. Nalingaka nzambe oyo. O anjo diz a eles: Anjo alobi na ye. diz a elas, Alobi na bango. entre. Bokota. Você vai entrar, Bokota na kati. vai encontrar. Bokomona. O túmulo está vazio. Tombe eza vide. Ele já ressuscitou. E esse asekwa aqui. A nossa Páscoa já ressuscitou. O pake na biso esse Ele asekwa fez aqui. uma passagem, irmão, Alekaki na passage. de morte para a vida. E ela mort pour la Para nos vie. comprar, para nos salvar, Asombi para nos biso. tornar uma nova Abikisi biso, criatura, irmão. papukisa biso, E bakana após masika. aquele dia, Ana mokolo wana. ninguém teve mais poder Moto azalaki su na sobre nguya a te. minha vida. Nicolas Bomo Ninguém Inanga. tem mais poder Moto azalaki na nguya sobre a te. tua vida. Nicolas Bomo Inanga. Mas nesta manhã, Tongo alelo. eu profetizo Nós vamos por profetizar. cada obra da cruz. Por la œuvre de la Por croix. cada obra da cruz. Por l'œuvre de la croix. Ninguém terá poder sobre a tua vida. Outra coisa mulher Ninguém tem terá Nicolas Bomo Inanga. poder sobre a tua Outra família. coisa mulher tem Nicolas Quem Bomo manda na Inanga. minha vida, quem manda na tua vida, Nani azul somente comandando a Bomo Jesus. Inanga, cara, Ele é Yesu. o único E ele que tem unique. poder. Eza na nguya. E Ya dá. kopesa. Ele tira a vida. Pe akozwa bomoi. Eu amo esse Deus. Nalingaka nzambe oyo. Eu amo esse Deus. Nalingaka nzambe oyo. As mulheres entraram, Basi bakoti. começaram a pensar. Babandi kokanisa. Alguém roubou. Eh, bayibi nzoto te. Disse para ele. Você lê outra versão no Mateus? Soki otangi na version mosusu ya Matthieu. Falou do jardineiro. Balobi na jardinier. Se você sabe que quem pegou esse cofre, fala conosco. Soki oyebi moto azwi nzoto oyo loba na biso. Se você sabe, fala conosco. Soki oyebi loba na biso. Precisamos somente ver nosso filho. Toza na posa komona mwana na biso. Ah, eles esqueceram. Babosanaki. Aquele homem Moto wana. não era homem comum. Azalaki moto lokola Era bato nyonso qualquer te. homem comum. Azalaki lokola bato Aquele nyonso te. homem Moto oyo. era um Deus. Azalaki Era um nzambe. Deus. Azalaki nzambe. Glória, você, mano.
babosanaki azalaki lokola bato nyonso te azalaki nzambe ele teve que investir corpo do ser humano. Sabe por quê? Para ele entender o sofrimento do ser humano. Ele tem que investir corpo do ser humano. Deus conhece quando você chora. Deus sabe quando você chora. Deus sabe quando tu não aguenta mais, ele sabe. Vou te dizer. Jesus vai te dizer. Alain, quando você tem dor de cabeça, eu sei essa dor. Quando eu vi esse corpo humano, minha dor de cabeça, eu vou dizer, pai, eu não tenho dinheiro, não consegui sustentar a família. Ele vai te dizer, mas ele eu sei, o pai cuida dos filhos. Eu vi meu pai, o José, como é que fazia maneira para sustentar a família. Jesus sabe da nossa dor. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe quando choramos. Ele sabe quando você não aguenta mais. Ele sabe disso. Porque ele carga o corpo do ser humano. Ele sabe como é que o ser humano sofre. Mas uma coisa boa, irmão. Mas uma coisa boa. Como Deus, ele ressuscitou. A Bíblia diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz aí sobre ele. Lá na cruz, ele carregou o nosso sofrimento. Lá na cruz, ele carregou nosso problema, irmão. E quando ele ressuscitou, ele deu uma nova vida. É a vida da vitória, irmão. É a vida da vitória, irmão. Esta manhã, sem medo de errar. Sem medo de errar. Esta manhã, sem bater a boca, com toda certeza, eu te diria: há um Deus que carregou todo o seu sofrimento. Sem medo de errar. Eu te direi: há um Deus que tomou o seu lugar. Há um Deus que pagou preço. Ninguém pode me condenar. Ninguém pode condenar a bruxaria. Não pode condenar a macumbaria. Não pode condenar. Ninguém pode nos condenar. Porque há um Deus lá no céu. Eu lamento, irmão. Mawa mingi. Lamento. Mawa. Porque hoje está sendo Páscoa. Motazo fete Pâques lelo. Mas do lado, Mais na mopanzi. ele colocou cerveja. Ache bière. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Você conta ninguém hoje. Okuti motolelo. Amanhã. Alangwe. Em nome da Páscoa. Na kombo ya Pâques. Ah! Hey! É uma festa que ele nos deixou. Feto ya tikela biso. É esta aqui. Yangoyo. A festa que ele nos deixou é essa aqui. Feto ya tikela biso yangoyo. Quando Cristo estava na terra, Tango Christ azaki na mokili. o Paulo não estava. Paul azaki te. Mas ele conta com Cristo o Espírito. Mais azalaki na akutanaki na molimo. Ele teve encontro com Jesus. Azalaki na rencontre na Yesu. Alobi. Aquele que eu aprendi. Alobi ongana yekolaki. Isso que vous ensinei. Yango na zakisibino. Aquela noite quando ele foi traído. Na butu wana ya tekamaki. Ele pegou o pão. Azwaki lipa. Rompeu. Abukaki. Ele não estava. Ya azalaki Ele te. sabia aqui. Mais ayebaki. O pão foi rompido. Ezela lipa moko ebukamaka. Ele não estava. Ya azalaki te. Ele sabia. Mais ayebaki. Há um sangue. Eza na makila Foi moko. derramado. Oye sopanaka. Ele disse: Alobi. todas as vezes que vocês beberem, Tango nyonso bino bokomela. todas as vezes que comerem, Tango nyonso bino bokolia. faça isso Bosala yango em memória de mim. na mémoire na ngai. Hoje nessa manhã, Na tongo lelo. você está na tua casa, irmão. Yo za na ndako na yo. Não vai conseguir tomar Santa Ceia? Okoka te komela sen. Sim. Oui. Mas quer que alguma coisa? Mais yebele komoko. Lembra? Kanisa. Lembra? Kanisa.
Lembra kanisa do Senhor Jesus, Yesu Kristo que ele foi morto ke ye akufaki e ele ressuscitou. mpe asekwaki. Lembra Kanisa que ele deu sua vida ye apesaki bomoi na ye para te salvar. mpo na kobikisa yo, Ele deu sua vida kobikisa bomoi na yo para me salvar. mpo na kobikisa mpe A ngai. partir de hoje, Banda lelo, a partir de hoje, banda lelo, lembra disso. kanisa O yango teu corpo, na kati ya nzoto na yo, teu corpo na nzoto na é yo o templo do Espírito. eza temple ya Há um esprit, Deus eza na nzambe que habita em você. oyo avandaka kati Há na um yo, Deus que habita em você. eza na nzambe oyo avandaka kati na yo. dizer. Nakoyebisa yo, Você yo não tem mais direito de perder. oza lisusu na droit ya kobungisa te. Olha o que diz para mim. Moto moko alobi na ngai, Pastor, pasteur, eu já errei nessa vida. ngai esi deja nasala baerreur na vie oyo, E hoje, elelo eu não tenho mais direito de errar. naza lisusu na droit ya l'erreur te. Mas vai errar mais de novo amanhã. Mais okosala so erreur lobi, Vai errar de novo. okosala so erreur lobi, Ser humano. moto Vai errar de novo. okosala so erreur. Mas vou te dar certeza. Me ngai nakopesa yo elikia, Cristo ressuscitou. Christ akufaki, Está vivo. akufaki asekwi mpe aza na E bomoi. esse é esse. Eu, Ngai a senhora, yo o senhor, ndeko está me acompanhando. ozolanda ngai, Tu yo não tem mais direito de perder. oza lisusu na droit ya koperdre te. Sabe por quê? Oyebi bwa nini Essa batalha. bitumba oyo Olha quem já venceu por nós. moto moko esi alonga yango, Olha quem já venceu por nós. alonga yango deya mpo na Isso biso. é o seguinte. Yango bible elobi Nós biso somos tozali o mais vitorioso em vitorioso Cristo Jesus. e a- Que significa Cristo que Jesus. se a ninguém vence, Olha aqui, nós gente. somos mais que vencedor, porque a ninguém já venceu para nós. biso toza plus que vainqueur mpo eza na moto alonga mpo na biso. Qual é o seu problema nesta manhã? Problème no nini na ntongo lelo, Qual a tua dificuldade? difficulté no nini Eu te direi. nakoyebisa yo, Alguém moto moko já venceu para ti. si alonga mpo na yo, Alguém moto moko já venceu para ti. si alonga mpo na yo, Castigo era para mim. ezalaki mpo na biso. O castigo era para mim. etumbu ezalaki mpo na biso, Era para mim. ezalaki mpo na biso. Alguém carregou. Moto moko amema yango, Alguém carregou. moto moko amema yango. Há um Deus eza na nzambe moko que morreu no meu lugar. akufa na esika na nga, Que morreu no teu lugar. akufa na esika na yo. Eu posso dizer para você. nakoyebisa yo, Feliz Páscoa. feliz Pâques, Feliz Páscoa. bonne Pâques. Porque nosso túmulo está vazio. O túmulo está vazio. botombo eza Você vide, foi no Israel hoje. so ke israel lelo Ninguém inventou. moto moko ainvente, Ninguém inventou. moto moko ainvente Colocou um santuário. asali sanctuaire Diz moko que aqui era. alobi eke awa Aqui era ezalaka o túmulo tombe de Cristo. ya Christ. Eu vou te revelar uma coisa. ngai nakorevele eloko moko, Vou te revelar uma coisa. nakorevele eloko moko. Quando Deus faz milagre, ntango nzambe azosala bikamwa Ele foi tão perfeito. asalaka parfaitement, Tão perfeito. parfaitement, Que ninguém conseguiu entender. moto moko akomprendre te. Nem osso de Jesus ata mokuwa te ya yesu estava no sepulcro. eza na sepulcre, Nem a unha dele. ata linzaka ya yesu etikala te na tombo bekutama te. Quando ele sair, ntango ye abimaki, a única coisa que eles encontraram eloko kaka moko bamona e a roupa eza bilamba que ele amarrava ele. oyo balingaka ye. Antigamente, irmão, na ntango ya kala quando ele alguém morria, soki moto akufi vamos colocar a roupa bakolati ye bilamba e amarrar. mpe bazwi balingi ye Colocar no sepulcro. mpe bakoti ye na kati ya A tombe. única coisa que eles encontraram lá, eloko kaka moko bamona somente aquilo que eles colocaram. eza kaka oyo balatisaka ye. Sabe por quê? oyebi mpo nini? Quando Cristo morreu, ntango kristo akufi morreu nua, akufaki motaka na cruz. na croix. Algumas religiões mente. bareligion mosusu ekosaka biso Colocamos um pano. batiaki ye litaba. Lê a Bíblia muito bem. tanga biblia malamu, Ele morreu nua. akufaki motaka. Todo mundo, quando ele desceu, amarraram lenço nele. ntango bakiti ye nde balingaki ye bilamba. Quando ele foi, ntango ye ele disse: o lenço que Aqui. vocês me colocaram, alobi ete bilamba bino botiakanga vou deixar para vocês verem. nakotika yango mpo Mas bomona, tudo que é meu, me oyo eza yanga vou carregar, irmão. nakomema yango Nesta manhã, na ntongo eu lelo. profetizo para ninguém. nazoprofetise mpo na Para moto ninguém. A doença que eles colocaram, malade oyo bango a batiaki, doença que eles colocaram, malade oyo vai batiaki ficar para eles. ekotika Vai na mpo ficar na para bango, eles, irmão. O mal ekotika que ele quer de você vai ficar para eles. Ekotika Mas na ninguém mpo na vai te bango. olhar. Otakotala Tu vai yo. entender Akomprendre como te. que vai acontecer. oyo ekosalama. Ninguém conseguirá te segurar aquilo que é teu. moto akoki aza na nguya te akozwa eza ya Hoje, yo. esta manhã, na ntongo lelo como profeta de Deus, lokola mosakola eu profetizo Nazosakola. que tudo que é teu Nyonso eza vai yo. ressuscitar, vai
Pastor hoje. Em nome de Jesus. Eu profetizo. Aligeta me seguindo. Aligeta me seguindo. O Senhor diz a mim. Nesse instante. Há milagre acontecendo. Milagre ninguém me acompanhando. Milagre acontecendo. Alguém está recebendo milagre agora. Alguém está recebendo milagre agora. Alguém está recebendo milagre agora. Aquilo que Deus te colocou. Aquilo que o mundo colocou. Na tua vida. Aquilo que a bruxaria colocou. Na tua vida. Por causa da ressurreição. Aquilo vai ficar hoje. Vai cair por terra hoje. Vai cair por terra hoje. Vai cair por terra hoje. Você vai ser transformado a uma nova pessoa. Você comande moto ya sika. maboko. Chombola maboko na olikolo biso nyonso.
eza na conction ya makasi oyo nzambe atia na kati ya mosala O Senhor diz a mim nesse instante. nzambe alobi na ngai na ngongo O oyo Senhor diz a mim nesse instante. nzambe alobi na ngai na ngongo A gente na sua casa será tocado. eza na bato na bandako bakotutama A gente dentro do carro será tocado. kotutama A maldição de Deus vai transformar as vidas. eza na nguya ya nzambe ezochange bomoi Quem vai assistir depois essa mensagem será tocado. moto moko akotala yango nsima mpe akotutisama Arabacochemago. Reba brossamacochemago. Reba brossamago. l'agneau de Dieu Ikababochamago. Ibrocabagochemago. Ibrocabagochemago. il est souverain Jésus il est mort sur la croix il est sauvé je chante l'œuvre de la croix qui m'a sauvé l'agneau de Dieu le souverain je chante la yoka Nesta manhã, la tongwa lelo nesta manhã, la tongwa lelo como ele ressuscitou, yesu asekwi como ele ressuscitou, lokola ye asekwi ele está vivo. aza na pomoi Nesta manhã, na tongwa eu lelo profetizo, nazoprofetize haverá uma ressurreição na tua vida, irmão. eza na résurrection bomoi na yo Isso na tua vida. O sonho que você perdeu, o sonho que você perdeu, oyo bumisaki hoje lelo vai ressuscitar. ezosekwa Uma única coisa, eloko moko kaka ele vai encontrar aquilo que eles colocaram. Oh, que Deus é esse? nzambe nini oyo 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 Que Deus é esse? De mão levantada, irmão. tombola maboko na yo esika oza Sanjola, Sanjola, Kunae, Kulusu. Na tua casa somente vamos adorar a Deus. na ndako na yo bandaka koadore nzambe Pela obra da cruz. kaka mpo na œuvre de la croix Deus junto conosco. banda koadore elongo na O que biso vamos fazer hoje? eloko kaka moko tokosala lelo Vamos adorar o nome do Senhor. koadore kaka kombo na ye Mas vamos adorá-lo. ntango tozo koadore ye Sua senhoria. na bonzambe na Ele ye vai libertando gente. azokokangola Ele bato vai curando gente. azobikisa Ele bato vai restar sonho. azokoyamusa lisusu banzoto vida hoje. azopesa bomo ya Nós sika vamos somente adorá-lo. biso tozo koadore kaka Adoremos ele. Adoremos ele. Alléluia. Sanjola, 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 Kunae, Kulusu, Kunae, Akufeli, Batoma, Benyoso, Zambe Matela Kanda. De Yesu atangai na kanisa ufane kulusu zambe matela kangai pene pene Yesu ufana mokonzi Sanjola Sanjola
te louvamos. Aleluia. Pela obra da cruz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela obra da cruz. O teu sangue foi derramado pela remissão do pecado de todos. Te louvo, grande Deus, porque o Senhor me salvou. Te louvo, grande Deus, pela obra da cruz. Obrigado, grande Deus. Obrigado, grande Deus. Te louvo, grande Deus. Te louvo, grande Deus. Obrigado, Pai, pela obra da cruz. Diga comigo, amém. 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 Já deu nessa hora, né? Aplaude, meu Senhor. Tobeteli mokonzi maboko. Na tua casa, aplaude ao Senhor. Tobeteli mokonzi maboko. Pode aplaudir na tua casa. Diga a Deus, glória a Deus. Aplaude, meu Senhor. Aplaude, meu Toloba Senhor. gloire à Dieu. Tobeteli mokonzi Aplaude, maboko. meu Senhor. Amém. Vou dar os avisos rapidinho. Para mim terminar o culto online. E depois aqui nós vamos ceiar na presença do Senhor. Irmão, há um decreto que foi autorizado 25% Ezala décret moko oyo ezalaki autorisé 25%. da culto, né? Voltar 25% de pessoal da capacidade da igreja. Po bakilti ezonga. Somente 25% da capacidade da igreja. Somente 25% da capacidade da igreja. 25%. Tuka 25% pour la capacité nyonso ya l'église. E não sei se esse decreto vai continuar. Toyebi soki décret oyo eko continuer. Se continuar, Soki continuer, quarta-feira mercredi estaremos aqui. tokozala awa. Somente 7, 10 pessoas somente. Tokozala 5, 6, 7 ou 10 personnes seulement. Reste, vamos continuar online somente, sem problema. Biso nyonso tokocontinue toujours en ligne Sem problema. sans problème. E sexta-feira, Puis vendredi, somente 7, 10 pessoas. kaka lolenge moko mwa 10 personnes. E se decreto continuar, Soki décret yango toujours e continuer. domingo vamos aumentar pelo menos 20 pessoas. Tokoki komata mwa 20 personnes. No domingo 25. Na dimanche toye mwa 20 personnes. Uma coisa que eu sei, eloko moko nga nayebi o Senhor Nzambe é capaz, aza capable suficiente suffisant para nos proteger. mpona kobatela biso. Eu vou fazer minha parte. Nga na kosala part na ngai, Tu faz tua parte. yo mpe sala part na yo. Usa máscara, Salela masque na yo. lave as mãos toda hora. Sokola maboko tango nyonso. Se pudesse colocar álcool em gel, coloca o álcool em gel. Soki okotya gel na maboko tya tango nyonso Sem problema, irmão. sans problème. Manter distanciamento social. totikala toujours na distanciation Não sociale. vamos esquecer alguma coisa. Tobosana eloko moko te. Joelho no chão. Mabolongo na se. É isso o verdadeiro remédio. Yango nde kisi ya solo. Joelho no chão, irmão. Mabolongo na se. Vamos aclamar a misericórdia de Deus. tobelelaka nde miséricorde ya nzambe. Deus tem a misericórdia dessa nação. Nzambe azala miséricorde ya mboka oyo. Amanhã, Lobi depois da manhã, to na nsima ya lobi vamos olhar um para o outro tokotala moko mpe mosusu e diremos: tokoloba passou, eleki passou mesmo. eleki mpenza Porque Deus está no controle de tudo. mpo nzambe nde azwaki contrôle ya A nyonso. minha oração a Deus, libondeli na ngai epai ya nzambe, a minha súplica ao Senhor, supplication na ngai epai ya nzambe, que Deus não permita nzambe apermettre te que esse mal continue a tempo. ke mabe oyo econtinue toujours. Que Deus não permita isso. nzambe apermettre te Por isso vamos continuar orando ao Senhor. yango wana biso tocontinue kobondela epai ya nzambe, Que Deus tenha misericórdia de Deus. nzambe asopa miséricorde na ye. Amém. Amen. Se Cristo não voltar domingo, soki kristo azongi te dimanche será somente 20 pessoas. tokozala plus ou moins 20 personnes. Também se esse decreto não cair, soki décret oyo ekwei te que ninguém sabe até quando vai ficar esse decreto, né? po toyebi te durée ya décret oyo. E se alguém quer entregar sua oferta, soki moto alingi apesa offrande na ye por causa do diácono, irmão, luka badiacre
Vê qual forma a sua oferta chegará até a igreja. Sala luka forme nini oyo offrande no eko koma kino biso na Está no église. momento da construção. Toza na tango a construction, Que precisamos das nossas ofertas para toza na posa penza ba mapamboli wana po misali etambola. Como eu falei que Lolengo na lobaki não vou ligar para pedir mais ninguém oferta. na kobenga susu moto te pona senga yo offrande. Cada tem que ter a consciência sabendo Moto yo moko créer conscience na kati na da yo. minha parte. Pe yeba ete oya kotika part na yo. Também se alguém tem o seu dízimo, Soki moto aza na dim na ye, liga para nós. benga biso, Para saber como o teu dízimo chegará até nós. toyeba lolenge nini yango ekokoma kino biso. O Senhor te abençoará. Nzambe akopambola yo. Em nome de Cristo Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. Amém. Amen. Vou encerrar culto online. Nazoko silisa culte en ligne. E nós aqui na igreja. Pe biso en église, Depois vamos fechar a porta. tokanga porte, Vamos fazer a Santa Ceia. po tosala sainte scène na Em nome do biso. Senhor. E iremos fazer uma Santa Ceia com distanciamento social. Na kosala sainte scène oyo na distanciation sociale. Um estilo novo. Na style asika. Irmão que está aí na sua casa. Ndeko yo oza na ndako, Eu não posso fazer Santa Ceia online, não. nga nakoki kopeso sainte scène en ligne te. Não. Te. É uma cerimônia, irmão. Eza na cérémonie, É uma cerimônia que nós devemos respeitar. eza cérémonie esengeli totosa. É uma cerimônia suprema. Cérémonie Eu suprême. não sou contra quem está fazendo Santa Ceia online. Não sou, Nga naza contre bato baosala yango en ligne te, naza contre bango não sou te. contra eles, não. Naza contre bango te. Mas eu não farei. Me ngai nakosala te. Eu não farei. Nakosala yango Isso te. aqui depois do culto. Yango wana awa après culte, Ficaremos aqui mais uma meia hora. tokozala awa après plus ou moins 30 minutes, Meia hora, 40 minutos. 30 à 40 Se alguém minutes. quiser ceiar. Tozoko célébrer Sainte Seine. Se alguém quiser ceiar, Soki moto olingi kozwa Sainte Seine, pode vir rapidinho aqui. izwa taxi na yo yaka mla lombango, Ceia rapidinho. ozwi Sainte Seine na yo rapide. Ficaremos aqui pelo menos mais 40 minutos. Eu estarei aqui. Tozali lisusu awa 40 minutes seulement mpona kozela yo. Depois da meia final, ficarei mais 40 minutos. Asima ya amen final, totikali awa 40 minutes mpona kozela Se yo. alguém quiser vir ceiar, pode vir ceiar. Soki olingi koya kozwa Sainte Seine, yaka komela Sainte Seine, Ficaremos aqui te esperando. tozali akozela yo. Se alguém quer trazer o seu dízimo, pode vir trazer o seu dízimo. sua oferta, Soki sua mpo olingi koya oferta. na dime na yo, offrande na yo, yaka nango. Ficaremos aqui. Tozali awa 40 Que minutes. Deus abençoe a todos. Nzambe apambola biso Em banso nome de Cristo na Jesus. kombo na Yesu Todo mundo Kristo. de pé. Biso banso akotelema, Vamos ter um culto online. po tosilisa libondeli na biso en ligne. A pastora Priscila vai orar a Deus. Pasteur Priscilla akobondela Vai Nzambe abençoar os irmãos que estão online. po apambola bandeko nyonso bakutami en Vai ligne. abençoar nossas vidas. Apambola bomoi na bango. E lá vai agradecer a Deus pela obra da cruz. E em seguida eu darei a bênção apostólica. Ah, Senhor, nós te louvamos. Obrigada porque hoje nós te rendemos graças. Porque se nós estamos aqui, Jesus, é porque o Senhor nos deu vida. É porque o Senhor se fez sacrifício no nosso lugar, como nós somos ministrados. Jesus continua reinando sobre as nossas vidas. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Lá no mundo há morte. A cada dia há pessoas morrendo, há pessoas sofrendo, há pessoas com luto. Mas em Ti nós temos vida. Reina sobre nós, Jesus. Reina. Reina em cada casa. Reina em cada família. Reina nos hospitais, Jesus. Que o Espírito de vida que há em Ti permaneça sobre as nossas vidas, permaneça sobre as nossas casas, permaneça sobre as nossas famílias, aqueles que estão sofrendo, aqueles que não têm ar para respirar, aqueles que estão nas UTIs, Jesus, que o fôlego de vida que há em Ti adentre agora nos hospitais, adentre agora nas UTIs, adentre agora nas casas, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que ressuscita, aquele que os médicos, meu Deus, disse que não tem mais jeito, que o Senhor reverta agora, porque no Senhor há vida, no Senhor há poder, ó Deus, quebra com a morte, Pai, guarda as nossas vidas, Senhor, guarda cada casa, guarda cada família, supre aqueles que não têm o pão, aqueles que não têm o alimento, aqueles que não têm o suprimento, Deus, tem misericórdia, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem nos dá o pão, supre agora as famílias, supre agora as casas, supre aqueles que não têm, Senhor, guarda a nossa semana, guarda as nossas vidas, livra-nos do anjo da morte, Pai, o povo não foi sacrificado, porque havia sangue nos umbrais, Senhor, guarda também as nossas casas, que o Teu sangue guarda a nossa entrada, guarda a nossa
nossa saída. Livra-nos das calamidades, livra-nos das malignidades, Senhor. Que possamos estar na tua presença. Abençoa o nosso pastor, a casa dele, Senhor, a mamãe Joana, as crianças. Guarda o teu servo, abençoa o teu servo que veio com essa palavra de vida, veio com essa palavra de renovo, Senhor. Guarda, abençoa, supre. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda nos fará, porque para o Senhor não há impossível. O Senhor é o Deus de milagres e nós confiamos e esperamos em Ti, e assim dizemos: obrigada, Senhor Jesus. E junto com uma pessoa diremos: sim, a bondade. Sim, a bondade. E a misericórdia. E a misericórdia. Me seguirão. Me seguirão. Todos os dias. Todos os dias. Da minha vida. Da minha vida. E habitarei. E eu habitarei. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Por longos dias. Por longos dias. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão, que Deus abençoe a tua vida que estava online. Zamba pambola yo moto kutami en ligne. O Senhor diz ao meu coração: Zamba lobina motema na ngai. alguém está online. Moto moko aza en ligne. Está online nos acompanhando. Azolanda biso Nesse momento, na ngongoyo. essa pessoa recebeu uma visitação. Moto ayambi visitation moko. Está sentindo uma tortura na sua casa. Azo sentir vertige na ndako esika zwami. Está sentindo desejo de vomitar. Azo kaposa ko sanza. Ela começa a sentir que está passando mal. Abadio sentir on dirait que a commis azui ba malaise. Eu profetizo agora. Nazo prophétiser sikoyo. Tudo que Deus te colocou Nyonso nzamba chete na tua casa, na ndako na yo. na tua vida, Na bomo na yo. nesse instante, Na ngongoyo. vai sair. Elongwa. Em nome de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu E Kristo. receba a paz onde esteja agora. Zwa kimia sikoyo. Em nome de Cristo Na Jesus. kombo na Yesu Kristo. Amém. Amen. Irmão, que Deus abençoe a todos. Zamba pambola biso banso. Se Cristo não voltar, Soki Kristo azongi te Cristo permitiu, a permettre esta semana, semaine oyo nosso programa seguirá normal. tokolanda nyonso normal. O programa seguirá normal. Programme na biso oza Que normal. Deus abençoe a todos. Zamba pambola biso Em banso. nome de Cristo Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. Nós vamos estar aqui na igreja. 40 Biso minutos. tozali awa. Se alguém quiser ser, pode vir ser conosco. Soki olingi omela sainte scène E yaka. vamos tirar culto no ar. Porque não Tolongoli pode kit en ser ligne. no ar, não. Po tokoki kotia sainte scène en Eu ligne não sou te. disso. E vou celebrar. Ele fere água. Dizendo cada Deus dele. Ah, lilaka ya kobola moko ekobebisa saki mobimba mpe pani nayebi selo soki nga na moto pembeni ye akoinfluencenga nga mpe nakokoinfluence